Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ali também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excederiam os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomaras, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, pois eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, tu já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não consigo atingir. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me investigas, tu me examina com cuidado, tu me prescruta. Essa palavra sondar é usada para descrever a busca de Deus por intenções ocultas, que este é o espelho onde o crente vê seu coração revelado diante do olhar divino. E essa sondagem é para purificar, é para libertar. Esse verso afirma: sou plenamente conhecido e ainda assim sou plenamente amado. O homem diante de Deus, do Deus que lê a sua alma, é como um livro aberto. O conhecimento divino não é apenas vigilância, mas intimidade. O olhar de quem ama e entende. Davi ora ao Senhor Deus, sabendo que ele o conhecia pessoalmente. Os pagãos frequentemente pensavam que os seus deuses eram hostis ou indiferentes, mas Davi sabia que Deus se importava. Ele não é somente o Deus que sabe tudo, ele conhece você. Ele não é só o Deus que está em todo lugar, ele está em todo lugar com você. Ele não é só o Deus que criou tudo, ele criou você. Todas as minhas posturas, gestos, práticas, quer eu esteja sentado, em pé, andando, deitado, ele conhece. Deus sabe tudo. Tu sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Conhecimento íntimo, conhecimento relacional. Me assento e me levanto é o fim e o início de qualquer movimento. Me assento e me levanto é o algoritmo, é uma
merisma poética, duas extremidades que apresentam o todo. Deus sabe onde vai dar o que você começou a fazer. Quando você iniciou a trajetória, Ele sabe onde você vai terminar. O fato é que Ele conhece o resultado das escolhas que você está fazendo agora. Ele já tem a conta, está na mesa dele, diante dele. O fato é que no momento em que você se move para se levantar, Deus sabe como é que vai chegar no fim essa história. E alguns vão ter que fazer um caminho diferente. E a palavra é: Ele penetra, Ele discerne, Ele compreende, Ele percebe com clareza interior. Há uma inteligência espiritual que vai além da observação. E a palavra meus pensamentos são meus propósitos, minhas intenções. Representa o diálogo interior, o pensamento não expresso. Deus conhece a sua conversa íntima com você mesmo. E Ele diz que conhece de longe. Deus compreende até o que está longe da percepção humana. O de longe significa que nada está oculto, mesmo antes que se aproxime da linguagem. Deus compreende o pensamento antes da palavra, o impulso antes da ação. Somos lembrados de que já somos plenamente conhecidos. Ele conhece os porquês escondidos sobre cada movimento. Ele conhece o sentimento de inveja por detrás da crítica. Deus interpreta nossos silêncios. Deus interpreta nossas intenções. Jesus diria mais tarde: Deus conhece o número dos fios de cabelo da nossa cabeça. O fato de Deus conhecer cada palavra da minha língua deve afetar a minha fala. O fato de saber que Ele sabe deveria afetar a maneira como eu converso. Aqueles que se dizem discípulos de Jesus devem lembrar-se de que Deus ouve e conhece cada palavra. E Jesus disse algo mais: de cada palavra frívola que os homens proferirem, eu pedirei conta no dia do juízo. Está tudo gravado, irmão. Tudo registrado. Ser conhecido por Deus é mais libertador do que ser admirado pelos homens. O olhar dele não é o de um juiz frio, mas o de um pai que entende e até o que nós não conseguimos explicar. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante. O sentido comum é de uma cerca. Na Bíblia é uma barreira protetora. Quando Satanás tentou atacar Jó, ele acusou Deus dizendo: tu o cercou por todos os lados, colocou nele uma sebe, tu o proteges, por isso eu não consigo alcançá-lo. Davi foi cercado por todos os lados, para que nada pudesse acontecer a ele sem antes passar pela permissão de Deus. Então, se algo aconteceu, é porque Deus tem um plano dentro disso, apesar disso não ser o plano original, porque tudo que acontece ou foi enviado por Deus, ou será usado por Ele. O que foi verdade na vida de Davi, é verdade na vida de todos aqueles que confiam em Deus. Pode ser muito desconfortável saber que você está sempre sendo observado, que você está sendo filmado, que você está sendo gravado. Nós ficamos nervosos se nós observarmos que existem câmeras de vídeo nos monitorando todo o tempo. E é isso que acontece nos aeroportos. Isso acontece onde você chega, onde você sai, onde você entra. E o nosso desconforto se baseia no fato de que nós duvidamos das boas intenções daqueles que nos observam. Mas uma criança se sente confortável por ter um pai amoroso que está ao seu lado, cuidando dela e a observando. Deus tem uma babá eletrônica ligada bem pertinho de você, para saber como é que você está dormindo. É o que o Salmo diz: sua mão não é de opressão, mas de graça sobre seus filhos. Deus conhece você melhor do que você se conhece. E a mão, nesse sentido, é que Ele está cuidando você com poder, de maneira pessoal. Isso é maravilhoso, diz o texto, extraordinário, além da compreensão humana. Rashi, um dos principais rabinos da história dos judeus, disse: antes que a palavra nasça na língua, Deus conhece o coração que a gerou. E reconhecer significa uma rendição reverente,
um saber tão alto que só pode inspirar-nos a adorar. Como Ele sabe o que ainda eu nem disse, o que eu apenas pensei. Tu me cercas por detrás e por diante. Quer dizer que eu estou dentro do abraço de Deus, cercado por sua soberania e pela ternura de sua poderosa mão. O verdadeiro descanso nasce quando nós entendemos que o controle não é nosso, o controle pertence a Ele. Você consegue descansar quando você sabe que tem algumas coisas que não estão sob a sua jurisdição, não estão sob o seu controle, mas estão no controle dele. Fixe então naquilo que você pode mudar e o que você não pode, entregue nas mãos dele, porque ele vai cuidar disso para você. O verso 7 disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Nós temos aqui, segundo a Strong, a palavra espírito, que quer dizer vento, fôlego ou presença divina. E a face é o rosto voltado para alguém. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, também estás lá. E abismo é o mundo dos mortos. É a profundidade existencial, é o Sheol, na transliteração para o grego é o Hades. E no verso 9 nós temos asas da manhã. Asas é a metáfora da aurora que se espalha, a luz que chega invadindo a noite. Mão, e a tua destra é a mão direita. A mão direita é a mão do poder, é a mão do favor. Davi estava tão seguro da presença constante da mão direita de Deus, sua mão com habilidade e força seguraria a Davi, não importa o que acontecesse. Nem mesmo a morte e a sepultura poderiam separá-lo do amor de Deus, como Paulo vai dizer posteriormente em Romanos. Nem vida, nem morte, nem poderes, nem altura, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o futuro, nem o passado, nada poderá nos separar do amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus não está confinado, Ele está presente em toda a longitude da alma. Ver nesse texto o Deus que desceu ao inferno e o encheu de luz, conforme descrito em Pedro, que ele foi até as regiões mais inferiores da terra e deu testemunho, proclamou o evangelho aos cativos. Não há fuga possível da presença de Deus. Mesmo nos confins dos mares, diz o texto, lugares de caos, de incerteza, a mão de Deus continua firme. Diga para o seu irmão, a mão de Deus continua firme. Então o fugitivo descobre que o mesmo Deus de quem tenta escapar é o único capaz de salvá-lo. A única maneira de você ser salvo é deixar-se achar por Ele. Deus está presente em todos os lugares e não há canto ou dimensão do universo que lhe seja oculto. O céu não é muito alto e o inferno não é muito baixo. Deus está em toda parte. Deus é uma pessoa presente em toda a criação, mas distinta da criação. Deus não tem uma única face, mas uma plenitude de faces. Ele pode apresentar uma face de misericórdia, como de julgamento. Ele pode ser o Deus da justiça, ou o Deus da ternura, o Deus que expressa zelo, ou expressa compaixão. As tuas faces representam as muitas manifestações da mesma presença divina. É um lugar onde é o escape de alguém, de qualquer expressão do teu ser, nem da tua face que ilumina, nem da tua face que corrige. No hebraico, o rosto é o símbolo de um relacionamento. Virar o rosto para alguém era um símbolo de rejeição, ou esconder o rosto, retirar a graça. Mas voltar-se com o seu rosto era aceitar, ou abençoar, ou ainda favorecer. O plural sugere que a relação com Deus é viva, a relação com Deus é dinâmica, e Ele se revela de maneiras diferentes em cada circunstância, mas é sempre o mesmo Deus. A face do rigor, a face da misericórdia, a face do favor, a face da compaixão. Deus não tem apenas um olhar sobre nós, Ele nos vê com justiça e graça, com disciplina e ternura, com verdade e com amor, e às vezes nos fere para nos curar. Deus tem um nome
mas tem muitos sobrenomes. E os sobrenomes de Deus revelam atribuições, atributos de quem Ele é. Ele é o Senhor quem nos sara, mas Ele é o Senhor da nossa justiça. Ele é o Senhor que está presente, mas Ele é o Senhor que cuida de nós. Ele é o Senhor da nossa bandeira, e Ele é o Senhor dos exércitos. Nós podemos pedir que Ele volte a sua face para nós. E é isso que Davi muitas vezes está fazendo. Porque face representa a presença pessoal, a atenção voltada de alguém. É quando alguém presta atenção em você. Quando o rosto de Deus está voltado para alguém, significa favor. Quando o rosto é ocultado, indica distância, desaprovação. Juízo está lá em Números, está lá em Salmos. Deus aparece como um justo juiz para algumas pessoas. A presença da glória de Deus está no céu, a presença do seu poder na terra, a presença da sua justiça no inferno e a presença da sua graça no meio do seu povo. A presença, a face graciosa de Deus está conosco aqui essa manhã. Se você acredita nisso, me ajuda, por favor. O céu é a sede da sua glória, a criação, o cenário da sua providência. E até as próprias trevas não serão ocultas. A noite resplandece como o dia, a luz e as trevas são a mesma coisa. Trevas é escuridão literal ou simbólica, que pode também ser ignorância. A palavra conhecimento muitas vezes aponta para a ideia de luz. A palavra ignorância para a ideia de trevas. Então alguém ignorante é alguém que está na escuridão. E o pecado também pode ser trevas. Assim é o que nós precisamos de luz sobre áreas da nossa vida que estão na escuridão, como João disse, que aquele que odeia seu irmão está em trevas. Uma pessoa com ódio no coração tem pontos cegos de trevas. Ela não sabe, mas ela está imersa em escuridão. Para ti não há escuridão, diz o texto. Imagine os pagãos dando um sabão em Jonas. Quem é o seu Deus? O meu Deus é o Criador dos céus e da terra. E o que você está fazendo? Eu estou me escondendo dele. Como você pode fugir de um Deus que criou tudo? Porque aquele que fez os olhos vê, aquele que fez o ouvido ouve. Porventura os meus braços estão encolhidos para que não possam salvar? Os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir? Deus, na verdade, é juiz de órfãos, protetor das viúvas. Deus é aquele que defende o fraco do seu opressor. Deus não é cego à dor humana. Deus vê as suas lágrimas. Deus vê as suas aflições. Deus vê você no seu quarto. Deus está vendo cada situação da sua vida. E quando você clamar a Ele, quando você o invocar, Ele vai responder. Verso 11 diz: se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as trevas não te encobre. A noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Quando a alma diz, as trevas me cobrirão, Deus responde, eu vejo você no escuro. Os teus olhos me viram ainda a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E ainda assim, ele tinha visto o suficiente para despertar sua admiração pela obra e sua reverência pelo Criador. Ele disse, é assombroso ver o corpo humano. É assombroso pensar como nós fomos feitos de uma maneira tão singular, tão pessoal, com uma digital única, com uma íris, um olho única, com batida cardíaca única, com um código genético único. Nós somos especiais, somos extraordinários, somos incomparáveis. A comparação é a morte da autenticidade. Você não tem que se fixar, se comparando com os outros. Deus te fez de um modo especial, assombrosamente maravilhoso, habilmente trabalhado. A palavra é bordado.
No hebraico é primorosamente composto de ossos, músculos, tendões, veias, artérias e outras partes, tudo moldado com uma habilidade tão maravilhosa. O maior milagre do mundo é o homem em cujo próprio corpo há milagres suficientes. E ainda fala que esse corpo, nele tem uma alma. A minha alma sabe muito bem, o ser interior é a essência espiritual. Diferentemente dos animais. Sim, nós não somos essa categoria animal que as pessoas querem nos colocar. Nós somos seres especiais, somos seres eternos. Nós não somos seres terrenos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Estamos buscando no outro o valor que deveríamos dar para nós mesmos. Estamos esperando que os outros nos digam quem nós somos. Pois ouço o que Deus está dizendo, você foi formado de um modo assombrosamente maravilhoso, as obras dele são admiráveis, você é uma obra de Deus e portanto é admirável. Os teus olhos me viram a substância uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles existia. Uma minúscula célula no planeta Marte é vida, mas no planeta Terra um feto não é vida. Salve os filhotes da tartaruga. No teu livro foram escritos os dias que foram formados para mim. Esse plano se estendia ao futuro, e Deus conhecia os dias de Davi como se tivessem sido escritos em um livro. É registro, rolo, o símbolo da presciência divina. É determinante? Não. Para Deus impedir você de fazer coisas erradas, ele tinha que te automatizar como um robô. O mal existe, não porque Deus é o criador, o causador do mal. Alguns ateus falam, como esse universo pode ter um Deus quando tem tanta coisa ruim acontecendo? Deus, para impedir com que o mal acontecesse, ele tinha que simplesmente impedir você de escolher errado. Então ele ousou dar a você a oportunidade de fazer escolhas, de tomar decisões. Ele não é o autor do mal, mas ele permitiu que o ser humano fizesse suas escolhas. Por isso o mal existe. Como disse Paulo aos Efésios, pois somos feitura dele. Olha a expressão, feitura dele. A palavra é poema, a palavra é poesia. Recriados em Cristo Jesus para as boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos dela. Não é simplesmente aquilo que eu penso, eu estou fundamentado na opinião de Deus, e Deus está dizendo que você é uma feitura, você foi feito por mãos artesanais, entretecido como nas profundezas da terra, você nasceu com um plano, com um propósito, você é perfeito para esse desígnio, e Deus te criou de uma maneira tão maravilhosa, tão assombrosa. Ele preparou inclusive as boas obras de antemão, para que você andasse nelas, antes de você ser enviado a esse mundo. Ele já preparou um plano para que você vivesse, e ele escreveu os seus dias lá no seu livro, para que você pudesse se alinhar ao destino que ele preparou para você. Mas isso é determinante? Não! O Criador não apenas me fez, ele me bordou. Cada detalhe do corpo e da alma carrega uma assinatura invisível. É feito de maneira customizada, personalizada. Imagine como você é exclusivo. O valor de algo é pela sua raridade. Uma pedra é preciosa porque ela é rara. Você não é raro, você é exclusivo, você é único e portanto especial. Ele vai falar que preciosos para mim são os teus pensamentos. Quão vastas são as suas somas. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que o grão de areia. E olha só como ele termina. Quando desperta, ainda estou contigo. O salmista pondera os pensamentos de Deus a seu respeito e descobre que eles pesam sobre uma balança. E pensamentos são planos, intenções, propósitos, projetos mentais. Deus tem projetos. Deus continua sonhando que você se alinhe aos sonhos dele. Os pensamentos de Deus são muitos e todos são bons. Está pensando sobre o nosso perdão, renovação,
sobre o nosso sustento, sobre a nossa provisão, sobre o nosso suprimento, sobre a nossa educação, sobre o nosso aperfeiçoamento, e milhares de outros tipos brotam perpetuamente na mente de Deus. E eu sei sobre isso, porque eu também sou pai, e é isso que eu penso sobre as minhas filhas. E quando Jesus nos ensinou a orar, ele diz: ore assim: Pai nosso que estás nos céus. Se você pode chamá-lo de pai, você sabe que ele tem um plano exclusivo para você, que ele tem um intento e um desígnio para você incrível, poderoso. E é o homem para que os times, o filho do homem para que o existe. Fizeste por um pouco menor do que Deus. Quem somos nós para que tenhamos tamanho apreço por um Deus tão poderoso assim? Como pode o Eterno pensar em mim? Quando desperto, diz o texto, não volta a consciência do mundo, mas a consciência dele. É impossível sair dos pensamentos de quem nos criou. Quando acordo, ainda estou contigo. Pensava em Deus, porque conhecia a grandeza dos pensamentos de Deus para ele, e ao despertar do dia, a maravilhosa presença de Deus ainda estava com ele. Romanos capítulo 1 diz: a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda injustiça. Odeio a injustiça, porque a injustiça machuca as pessoas. E vou repetir: Deus é o protetor daqueles que não conseguem se defender sozinhos. Deus é o protetor do fraco contra o seu opressor. O amor por Deus gera aversão ao mal. João Crisóstomo disse: quem ama a luz inevitavelmente odeia as trevas. O verdadeiro amor a Deus inclui inimizade com o mal. A santidade nos leva a rejeitar o que destrói a imagem divina. Isso não é legalismo, é aliança. Amar o que Deus ama, abominar o que ele abomina. E a palavra inimigo é aquele que se opõe aos propósitos de Deus. Você sabe o que quer dizer Satanás, adversário. Davi sobe o tom e agora muda o tom de novo. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É tão importante isso aqui agora, que acabou de acontecer nesse texto. Porque depois da explosão de zelo, Davi volta para o seu próprio coração. Davi pede a Deus que discirna os motivos e as suas ações. Davi sabia que não podia conhecer o seu coração em sua profundeza. Então pediu a Deus que o conhecesse. Conhece-te a ti mesmo era impossível, se nós não tivermos um guia para nos levar às profundezas dos nossos motivos, porque falamos o que falamos. E quando você se encontra com Deus, como Isaías que diz: ai de mim, que sou impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os 6 primeiros capítulos de Isaías estava somente batendo. Ele dizia: ai de fulano, ai de Beltrano, ai de ciclano. Então ele se encontra com a presença de Deus e diz: ai de mim. Ele é levado à consciência de que existiam caminhos dentro dele que precisavam ser corrigidos. E Davi pede a Deus que lhe revele o que ele próprio não enxerga. Davi não teme ser examinado, porque ele confia na misericórdia daquele que o examina. Quando já foram no médico, ele falou a verdade para o médico aqui. E Davi é esse sujeito que consegue falar de si. Davi nos Salmos consegue expressar seus sentimentos. Um homem maduro é alguém que consegue falar de si mesmo, sem desembaraço e sem subterfúgios, sem se esconder. A palavra sondar significa examinar profundamente, investigar com precisão. E a palavra provar: prova-me os pensamentos. E o texto diz: prova-me os pensamentos. Ele está dizendo: prova a minha preocupação, prova essas coisas que me tiram a paz, prova esse pensamento que insiste na minha mente. Davi queria que Deus o examinasse e procurasse o que estava errado dentro dele, fizesse uma leitura interior. Era o homem de volta ao divã, e Deus fazendo um limpa. Hoje o pessoal chama de terapia cognitiva comportamental. É quando você vai até um assunto mal resolvido na vida de alguém e você tenta desfazer aquele nó. É o que Davi está querendo.
Senhor, existe uma preocupação na minha alma que insiste. Eu quero lidar com isso como? Passa isso no fogo. E Davi está dizendo, prova essas imaginações na minha alma. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Caminho é modo de vida, é conduta moral. Eterno é Olam, sem fim, contínuo, caminho da aliança e da vida. O crente maduro não teme a sondagem divina. Ele na verdade a deseja. Senhor, faz um exame na minha alma. Vamos lá? Senhor, faz um exame na minha alma. Quantos querem pedir? Senhor, faz um exame na minha alma. O caminho eterno é o caminho da comunhão contínua, onde o exame é graça, não condenação. O salmo começa com Deus sondando o homem e termina com um homem pedindo para ser sondado. O temor se converteu em confiança. Ser conhecido por Deus deixou de ser ameaça, se tornou consolo. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Davi sabia que Deus era um Deus de amor, que podia confiar nele. Vê se há em mim algum caminho perverso. Davi foi humilde ao reconhecer que poderia haver algum caminho nele que não estava certo. Senhor, tu me sondas e me conheces. É assim que ele começa. Sabes quando me assento e quando me levanto. Ei, Deus sabe onde é que você vai chegar. E alguns de nós aqui vai ter que fazer um caminho. Alguns de nós vamos ter que refazer trajetórias, corrigir, deixar-nos admoestar e retornar para o caminho eterno. O caminho eterno que Davi está falando é: eu quero voltar ao teu script, eu quero voltar para o teu livro. Eu queria tanto tempo para pregar essa mensagem inteira. É tão rico e é tão conectado tudo do início ao fim. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. E ele termina dizendo: leva-me de volta a esse caminho eterno. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima semana para você.